tempo eu andava tão perdido, era escravo e cativo, eu não conhecia Deus. A minha alma muito se angustiava, por vezes desesperava, pois estava como um réu. Porém a graça expressada em Jesus me concedeu vida e luz e salvou meu coração. Hoje feliz eu agradeço todo dia, porque sei não merecia, mas me deu a salvação. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo isto, pois entre tantos perdidos podes me escolher então. Em qualquer tempo não canso de agradecer, porque pude compreender o valor da redenção. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Posso testificar, não com arrogância ou prepotência, nada disso, mas posso testificar isso, que durante 52 anos de ministério nesta mensagem, nunca deixamos de vos anunciar o inteiro conselho de Deus. Por onde passamos, já há 35 anos aqui em Anápolis, indo já para 36 anos, nunca deixamos de vos anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus para essa última dispensação, que é esta mensagem, aconselho-te. É isso que nós pregamos diariamente durante todo este longo tempo que já passou, né? Paulo era um profeta ensinado pelo Espírito Santo, página 77 das Eras, o livro das Eras. Paulo, sendo um profeta, ensinando pelo Espírito Santo, temeu que depois de sua partida o rebanho fosse invadido por esse espírito que ele já viu ainda antes, ele já viu isso. Nós vimos que se Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo e disse que qualquer um que fizesse diferente de sua pregação fosse anátema, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tinha anunciado, seja anátema. Anátema é excomunhão. Agora, Paulo batizou todos os convertidos no nome de Jesus Cristo, ou no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, em Atos 2:38, batizou aquela multidão no nome de Jesus Cristo. Então é hora de acordar e ver que a igreja já não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas controlada pelos nicolaítas, vindo lá da primeira dispensação, fazendo tudo diferente do que está escrito na Bíblia.
dizendo a igreja tem mais poder do que a palavra, do que a Bíblia. A igreja pode mudar a Bíblia do jeito que ela quiser. Tira, acrescenta e assim por diante. Agora, Paulo nunca deixou de anunciar o conselho de Deus. Diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, quer dizer pastores, né? Bispo, pastor e presbítero é o mesmo ofício. Fazem uma hierarquia disso aí, né? Põe o bispo acima do pastor, o pastor acima do presbítero. Mas isso é acrescentar a palavra. Os mesmos indivíduos na Bíblia que foram chamados de bispos são chamados de pastores, de presbíteros e outras escrituras. Ancião é o que o homem é. Pastor é o ofício que está no homem. O bispo não é superior ao pastor. O pastor não é superior ao presbítero. É a questão de hebraico, grego, né? O Espírito Santo nos constituiu bispos sobre o rebanho. Não para ser dono do rebanho. Não para ser chefe do rebanho. Não para fazer negociata com o rebanho. Um bispo, um pastor é apenas um cuidador, ele não é dono. Nós temos a consciência disso. Eu não sou dono de nenhuma ovelha, ela não é minha. Nenhuma é minha. As ovelhas são de Jesus, eu sou apenas um retireiro, um caseiro, um cuidador de uma porção de ovelhas que Deus me confiou, e assim cada pastor na sua cidade. Então olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, para apacentar, não para ser apacentado pelas ovelhas. O pastor é que é apacentado, recebe dízimos e ofertas e a lã das ovelhas e sendo apacentado pelas ovelhas. Não é assim. Não pode ser assim. Mas ele nos constituiu não para ser apacentados, mas para apacentar, né? Apacentardes. Apacentarmos a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Não é apacentar a minha igreja. Estou apacentando a minha igreja. Essa aqui é a minha igreja. Esse é o meu púlpito. Esse é o meu povo. Esses são os meus diáconos. Essa é a minha mocidade. Que é isso? Fica soando como propriedade, né? Proprietário. É a igreja do Deus vivo, é a igreja que Deus, é a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Já estava prevendo o nicolaísmo entrando. Paulo já viu isso. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para traírem os discípulos após si, para conquistar os leigos. Paulo viu isso antes sendo um profeta. Porém, ele os avisou acerca deste sacerdócio astuto que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas. Ele sabia que eles implementariam uma forma de adoração que excluiria o povo de qualquer participação no ministério do Espírito Santo. Estou aqui no meio da página 77. E até mesmo hoje, entre aqueles que alegram ser livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade nos leigos. Proibições e proibições sobre a igreja, Santificação é para a igreja, para os leigos.
Sem a santificação, os leigos não entram no céu, não, mas, porém, né? Foi o que Paulo previu e aconteceu. Aqueles que alegam ser livres e cheios do Espírito Santo, não há muita liberdade para os leigos, nos membros. A mocidade tem que ser santa, a igreja tem que ser santa. Só a igreja. Só a igreja. Eu cobro, eu prego para a igreja, mas primeiro tem que pregar para mim. A palavra tem que ser pregada primeiro para mim. E o melhor que podemos ver é uns poucos pregadores com pregação inspirada, enquanto o rebanho simplesmente senta-se lá e procura absorvê-la. Este é um grande contraste com Paulo, que disse que quando todos se ajuntassem, todos tivessem a direção do Espírito e todos participassem da adoração espiritual. Todos. E agora a igreja corporativa, que deveria ser, né? A igreja é um corpo. Mas essa igreja corporativa nunca aprendeu esta lição da Escritura nem da história. Se tornaram sistemas, se tornaram denominações. Construíram cercas. Passou a não ser mais uma igreja corporativa. Essa igreja nunca aprendeu esta lição da Escritura nem da história. Ah, irmãos, deixa eu pisar no freio um pouquinho aqui. Olha, esse aqui é o evangelismo da noiva. Está muito além de Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Aceita Jesus como seu Salvador. Todo mundo já aceitou como Salvador. Quase ninguém no mundo mais que não aceitou, né? Só não aceita como Senhor e Mestre. Então, como Salvador, curador, todo mundo já aceitou. O Evangelho fácil, moderno, não precisa anunciar nada, não precisa sair do mundo. Não precisa separar do mundo, não precisa de santificação. Se tornou social, bonito ser evangélico hoje. Mas cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, após algum tempo, eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Isso aconteceu lá na primeira igreja, na primeira era, irmãos. Isso aconteceu em todas as eras. Vou dar aqui um exemplo, lendo aqui. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por um tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que achavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram qualquer um que dissesse contrário ao que diziam. Eles voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. Só isso. Aí eu pergunto aqui, pararam com as indulgências? Que Lutero protestou? Eles eram chamados de protestantes. Eram chamados de forma ridícula, né? Eles eram zombados, chamados com zombaria de protestantes. Chamavam a Bíblia de o livro da capa preta dos protestantes. Na porta de uma matriz, em uma cidade aqui em Goiás, fizeram um monte de Bíblias na porta da matriz e puseram fogo. Puseram fogo no livro da capa preta dos protestantes. O pastor Joaquim Gonçalves viu isso. Lembra disso, nos falava muito sobre isso. Mas hoje eles estão queimando Bíblia? Não. Interpretar é muito melhor do que queimar, não?
estão interpretando a Bíblia, que é pior do que queimar a Bíblia. Interpretar a Bíblia é pior do que pôr fogo na Bíblia. Aí vem a questão. Eram chamados de protestantes. Hoje, os protestantes são os que menos protestam contra o pecado. Essa igreja católica protesta muito mais do que os protestantes. Em termos de liturgia, de reverência, em sua adoração. Eles têm mais reverência do que muitos protestantes, pentecostais, cujos cultos se transformaram em shows, sob luzes, histerismo e sensualidade, palcos, coisas horríveis, e rock e tudo. Agora, eu pergunto, pararam com a venda de indulgência? Não, estão vendendo muito mais do que antes. Agora os evangélicos também estão vendendo indulgência também, vendendo casamento, cobrando por casamento, cobrando por batismo de criança, cobrando por oração. Dependendo do seu problema, a oração custa tanto. Dependendo, custa mais. Quanto mais você der dinheiro, mais abençoado você é. Indulgências. Vendendo perdão dos pecados. Se você for batizado, tiver seu nome aqui no livro de rol de membro da igreja, você já está salvo. Isso é vender indulgência. Nunca parou. Voltaram. O movimento foi começado por Deus, foi um movimento de Deus, mas quando o mensageiro morria, eles se organizavam e continuavam e voltavam de novo. Lutero morreria de vergonha se ele ressuscitasse hoje. John Wesley morreria de vergonha se ele ressuscitasse hoje, do sistema que foi construído em cima de seu nome, em cima de seus ensinamentos. Mas Paulo não morreria de vergonha, não. Se ele ressuscitasse hoje e chegasse aqui, ele não ia morrer de vergonha, não, porque ele ia ver o mesmo evangelho sendo pregado hoje, o mesmo batismo, a mesma doutrina, o mesmo tudo. Se o profeta dessa última era ressuscitasse hoje, ele não morreria de vergonha dessa igreja, não, que continua pregando a sua mensagem, que não é outra mensagem, não é outro evangelho, a não ser o evangelho de Paulo e dos apóstolos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O primeiro e último mensageiro regozijariam se chegassem aqui hoje. Eles não morreriam de vergonha das nossas irmãs. Paulo chegasse aqui hoje, ele não ia ver uma mulher no púlpito pregando. Não. Ele ia regozijar com isso. De acordo com 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 11, 2, 10, 11, 12, por aí. Dizem assim, não, isso foi lá para a igreja de Coríntios, que a igreja de Coríntios é uma igreja muito desordenada, então foi para lá. Pois é, então leia 1 Timóteo 2, 11. Paulo não ia encontrar nessa igreja aqui uma mulher no púlpito pregando. Paulo ia encontrar as irmãs se vestindo do jeitinho que ela ensinou. Pedro ia encontrar as irmãs se vestindo do jeitinho que ela ensinou. Paulo ia assistir o batismo aqui, ele ia regozijar quando visse o ministro dizendo, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro ia regozijar aqui. Paulo ia regozijar e todos eles. Porque estamos pregando o mesmo evangelho que eles pregaram. Estamos anunciando as mesmas boas novas que eles anunciaram. E o que é que os irmãos respondem para mim agora? Nisto estamos confiados. Nisto estamos descansados. Amém, graças a Deus.
na visão da noiva na glória, o profeta do Senhor perguntou ali àquele ser celestial que o conduzia e mostrava todas as coisas para ele. E ele viu lá Paulo e toda a igreja daquela era, todos os eleitos daquela era ali na glória. E o profeta perguntou, Paulo entrou? Sim, lá está Paulo com seu grupo. Ele respondeu, então aqueles que creram na minha mensagem vão entrar também, aqueles que creram no meu evangelho vão entrar também, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Naquele momento ouviu-se uma voz de uma grande multidão dizendo, nisso estamos descansados. Naquela voz de uma grande multidão estava a minha voz, estava a sua voz, irmão, a sua voz, irmã. Nisto estamos confiados. Nós confiamos neste evangelho e descansamos em relação à nossa saúde, à nossa cura, em relação a tudo. Nós estamos descansados no assim diz o Senhor. Amém.